E aí, como é que você tá, beleza? Esse é só um corte de toda uma entrevista que foi dada no canal Conhecimentos da Humanidade. O link vai estar aqui embaixo para você na descrição. Se você gostar do que você vê, cola lá para ver o vídeo inteiro. Se você pegar a hipnose, por exemplo, eu vou falar da verbal, foi aquelas que a gente ficou fazendo brincadeira aquele dia, que é mais fácil para o povo entender. Se você falar assim, cola a mão, eu posso falar, olha para sua mão, um dedo está colando no outro. Eu posso falar, sua mão está colando na outra mão, os seus braços estão rígidos e estão colados. Tem um monte de jeito que eu posso falar. Na verdade, tem diversas maneiras que eu posso falar. E eu tenho que perceber, eu tenho que ter a sensibilidade para ler aquela pessoa. Quando eu fico enchendo o saco dos alunos falando assim, vocês têm que calibrar constantemente a pessoa. É literalmente perceber o desvio daquele estado de inércia da pessoa, daquele estado zero que ela está sem nenhuma emoção. E parte muito disso. Eu não. Cara, olha, todo mundo da hipnose de verdade, verdadeira, acho que faz uns 5 anos. Mas desde moleque eu tinha acesso a isso por causa dos meus pais, que eram da Provida e tal. E eu fui descobrir que eles fazem hipnose com a gente não sabendo o que era, né? Mas eu acho que se eu usei por, sei lá, 2, 3 meses algum tipo de protocolo, foi muito. Porque eu percebi que o ser humano não se adapta ao protocolo. Se eu pego uma pessoa, por exemplo, que entende de hipnose não verbal, você lembra do processo. Se eu for fazer com você, você já sabe o que é. Você já está esperando aquilo. Como que eu vou fazer daquele mesmo modo? Não dá, não adianta. Eu tenho que fazer de um jeito diferente. O meu ritual de início, que eu preciso das reações fisiológicas, ele é semelhante. Mas o restante, que é subjetivo, continua a se tornar subjetivo. A gente continua entrando na subjetividade, aquela mesma subjetividade que a gente tem para criar o caráter da criança até os 12 anos, é a mesma subjetividade. É o jeito que a pessoa entende o mundo. Então é muito sob demanda o negócio, sabe? A gente vai falar de compreender o paradigma alheio, né? A história que a gente tem que contar tem que ser uma história que vai convencer a pessoa. Né? Sim, sim. E aí, pessoinhas, entra uma outra ferramenta que a galera geralmente fala mal, que é a leitura fria. Como a gente precisa identificar na pessoa a história que ela precisa ouvir para criar um elo empático, que eu costumo chamar, né? Criar o aceite daquilo que você está falando, o raporte, né? Ou melhor, ancorar na pessoa, ou a pessoa ancorar em você, você precisa de algumas ferramentas. E a leitura fria é uma das ferramentas que é possível de ser usada, inclusive em consultório clínico. O psicólogo também pode fazer uso de leitura fria. Faz parte do processo. Antes da gente continuar, mano, uma perguntinha para tu aqui, ó. As pessoas procuram muito você para questões espirituais, como no caso de regressão de memória de vidas passadas? No começo, isso é engraçado, velho. Você acho que vai dar risada. No começo, logo que eu conheci o Nino, eu tava num paradigma. Eu tava numa divisão desgraçada na minha cabeça que eu tava assim. Eu preciso entender o que tá acontecendo com a minha escama e eu preciso entender o que tá acontecendo com o ser humano. E eu percebi, depois de um tempo, que era tudo a mesma coisa. Isso, acho que foi uns 4 anos daí já, não faz, Nino? É, faz. Faz uns 4 anos já. Por aí. Dali para frente, eu comecei assim, não, vou fazer só o que a ciência me permite. Então, eu estudei sistema nervoso autônomo, o sistema simpático, parasimpático, nervo vago, partes do encéfalo. Eu sei de cor e salteado o que acontece no processo de hipnose. E eu percebi que não adianta para porra nenhuma. Para nada, porque a pessoa vai chegar falando assim. Eu ouço vozes, eu vou falar, você já foi no médico? Você já viu se tem algum probleminha aí, alguma coisa que precisa de remédio? Não, não tem. Então tá bom. Aí a pessoa vem e eu começo a fazer o tratamento. E eu tenho uma vantagem. Eu não nego minha mediunidade. A maior parte das pessoas que usam o tratamento para poder melhorar a vida das outras, elas meio que negam a mediunidade, porque a gente está numa onda do cientificismo, né? Isso tem que estar acima de tudo. E esquecem que o ser humano é um sujeito biopsico humano. Social. Biopsicossocial. Ele é um ser humano complexo, então ele depende da filosofia, da espiritualidade, etc. E nesse buscar, só vou atender através de método, eu acabei me ferrando, cara, porque a maior parte das pessoas que me procuram são médiums, elas têm alguma questão que precisam resolver de espiritualidade e, invariavelmente,
chegam nessa questão, seja presencial ou seja online. Invariavelmente chegam, cara. É impressionante. Eu já não nego mais. Na questão da mediunidade. Na questão chegam na mediunidade, é isso? Na questão de... Eu vou falar de uma maneira mais ampla. Na questão do imaterial. Elas chegam no imaterial de alguma maneira. Seja mediunidade, seja energético. Depende do paradigma da pessoa, né? Mas elas sempre chegam nisso. Eu acho isso muito mágico, porque a hora que eu resolvi abrir o braço e falar, beleza, eu entendo, as pessoas começaram a chegar. E meio que, tipo, começam a ser iniciadas pelo que você fala. É bonito, eu acho bonito isso, cara. Você começa a dar um norte para a pessoa. Eu acho muito legal, muito justo. Eu queria só fazer um comentário aqui. Eu tenho um amigo, Google, que eu já entrevistei ele aqui no canal, ele já participou do Putaria, né? É um cara muito querido, de todo mundo que conhece ele acha ele muito querido. E ele usa muito o termo biopsicossocial. E eu acho engraçado, porque a gente falou 3 vezes o termo aqui, biopsicossocial, e aí o cara materializou na live, mano. Aqui, ó. Rafa Zen, muito beijo pra você, velho. Ele usa tanto esse termo, não, porque nós somos seres biopsicossociais, porque nós vamos ver o biopsicossocial. E como nós falamos 3 vezes, nós evocamos o cara, ele tá aqui, ó, apareceu. Seja bem-vindo, Rafa Zen, biopsicossocial.